Queridos, nós estamos abrindo na semana passada a introdução do livro de Atos. Hoje nós estaremos tratando versículo por versículo os comentários do livro de Atos, de modo que nós começaremos novamente no capítulo 1, assim como nós começamos na semana passada, mas na semana passada fizemos uma introdução geral para a compreensão do significado do livro, da importância do livro e do que o livro trata. Hoje nós falaremos especificamente das ações de Deus em mostrar à igreja o fundamento da existência da igreja e fortalecer na igreja, dando-lhe autoridade, o que João já prometeu lá no início, de Mateus, trazendo ao povo a esperança de que, assim como ele batizava com água, haveria o momento em que o povo de Deus seria batizado com o Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre a administração do Espírito Santo, que assumiu a sua autoridade sobre Jesus e direcionou todos os passos ministeriais de Jesus depois do seu batismo, e como esse Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, agora autoriza a igreja e, por meio da sua igreja, ele começa a agir em continuidade ao ministério de Cristo, Então, hoje nós estaremos falando desses eventos em que nós podemos identificar até o versículo 8. Hoje nós vamos ler até o versículo 8, que nós iremos tratar até o versículo 8, se der tempo. Diz-nos a palavra de Deus, Atos 1, do versículo 1 ao versículo 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, a mesma repetição da palavra de João aos judeus que iam ser batizados no Rio Jordão. Nós vemos agora a declaração de Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder do Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto é o texto introdutório de Jesus aos seus discípulos, que, na verdade, encerra todas as suas instruções, desde o momento em que ele escolhe seus primeiros apóstolos, até o momento em que ele ressuscita dos mortos, e durante esse tempo de ressurreição, o corpo glorificado de Jesus se alimenta, São coisas específicas que nós aprendemos nos evangelhos. Esse corpo glorificado é um corpo que se alimenta, que está em companhia com os seus discípulos, apesar de não ser mais o corpo que veio à terra, mas um corpo plenamente glorificado, com o poder, de aparecer e desaparecer quando bem quisesse. E esse Jesus,
durante 40 dias, esteve, então, instruindo a igreja. Nesse último encontro, Jesus teve a oportunidade de se apresentar a inúmeras pessoas. E isso tudo tem um motivo, amados. O fato de Jesus de se apresentar a inúmeras pessoas tem um motivo especial, que vai culminar no testemunho da igreja. Mas, pastor, nós estamos em 2021. Como que esse testemunho permanece como ministério vivo da igreja? E a gente vai entender como esse ministério continua numa igreja que não viu, né, os atos das provas cabais de Jesus ressurreto, mas que hoje a igreja tem fundamento e razão suficiente, claro que por meio de fé, para testemunhar a mesma maneira que os mesmos cristãos que presenciaram esse ato de Jesus vivo, redivivo e subindo aos céus. Nós encontramos, então, o primeiro passo, que depois da ressurreição de Jesus, né, depois da sua ressurreição, Jesus permanece na terra por mais 40 dias. E o que ele faz enquanto está, enquanto ressurreto, um corpo já glorificado, demonstrando já a diferença desse corpo em relação ao corpo antes da sua crucificação? Ele ensina, ele ministra aos seus discípulos as últimas coisas que os discípulos precisam para implementar a vida comunitária no que nós conhecemos como a igreja primitiva. Então, essas instruções são instruções, ainda que rápidas, né, mas suficientes para os discípulos entenderem o motivo da sua caminhada. Eles já abriram a mente deles para que compreendessem a mensagem do Antigo Testamento acerca do Messias. E aí nós encontramos aí o texto de Lucas 24, 44 e 48, quem tem aí pode abrir o texto. Nós temos dois termos interessantes. A primeira é que ele, no caminho de Emaús, ele fala para os seus discípulos, apontando a incredulidade dos discípulos, ainda que as mulheres tenham falado que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Jesus chama de nécios, de pessoas que estavam cegas no entendimento, porque os profetas haviam falado do Messias, que ia aparecer. E esse texto é um outro, 44 a 48. Quem achou pode ler? Lucas 24, 44 e 48. Não é essa chamada que eu vos falei. Estamos ainda confusos. Em qualquer sentido, tudo que dizia está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes apresentando o entendimento para compreender esse futuro. Ele diz: aqui está escrito, por Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome foi pregado o arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, nós encontramos nesse mesmo capítulo dois eventos em que Jesus quase que repete as mesmas palavras. Primeiro, ele se dirige aos dois discípulos no caminho de Emaús, apontando-lhes a sua incredulidade. Agora ele se encontra com os discípulos que voltam alegres e se encontram com outros discípulos, e nesse encontro em que eles anunciam que Jesus ressuscitou e que eles viram a Jesus, eles então são surpreendidos com a presença de Jesus no meio deles, falando e repetindo a mesma instrução, mas dizendo qual é o fundamento dessa ressurreição. Tudo aquilo que foi anunciado pelo profeta, ainda que tenha sido confirmado por todas as realidades que eles estavam presenciando, de uma morte, de uma crucificação, de um sepultamento e de uma ressurreição, serviria como o fundamento de testemunho da igreja. A igreja hoje anuncia a morte de Cristo, que nos provê a salvação, a morte vicária de Cristo, e vicário se entende por alguém que substitui, né? Está no meu lugar, morrendo no meu lugar,
aquele que, estando na sepultura, ressuscitou, e a evidência dessa ressurreição pelos seus discípulos é o motivo pelo qual a igreja agora deve testemunhar. Havia ainda outras lições que precisavam aprender antes de dar o início ao seu ministério, né? Então nós vamos presenciar essas lições até o versículo 8 somente. O Senhor ensinou-lhes várias lições importantes durante todo esse período do seu ministério. E nós vemos a primeira lição importante, é a realidade da sua ressurreição. No versículo 3, ele está mostrando que a sua ressurreição ela tem um fundamento, né? Porque não se prega a vida em Jesus se ele não fosse o primeiro a ressuscitar para dar esperança para a ressurreição da sua igreja, né? É possível que alguns cristãos ainda tivessem dúvidas, né? Nós temos esse problema lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Por quê? Paulo está ensinando à igreja problemática de Coríntios que, apesar deles estarem reunidos muitas vezes em nome de Jesus, tendo dons carismáticos, no meio deles havia pessoas que ainda não criam na ressurreição de Cristo. E esse problema era um problema que afetava a igreja diretamente, porque a igreja que não proclama a ressurreição de Cristo é uma igreja sem esperança, é uma igreja sem vida. Se Cristo morreu e não ressuscitou, diz Paulo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, logo é vã a nossa pregação. Perde-se o fundamento de se pregar quando nós duvidamos da ressurreição de Cristo, né? Então, é possível que tenha tido muitas dúvidas, e vários apóstolos tiveram esse problema, né? Há uma tradição que conta o caso de Tomé. Tomé, muito aborrecido pelo fato de ele ter duvidado de Jesus, ele toma um caminho distante e se isola, né? Ele vai pregar em lugares distantes, mas muito contrariado por ter duvidado em seu coração, né? E ele então vai para o lado das Índias, né? Que nós conhecemos hoje como a Índia, Paquistão, o lado da Ásia ali, para pregar o Evangelho, e ali ele é martirizado. Àquela altura, a realidade da ressurreição de Jesus já era um fato inquestionável, né? Mas para quem é esse fato? Quem já não questionava esse fato? Aqueles a quem Jesus se apresentou. Se Jesus se apresentou a essas pessoas, eles poderiam dizer com certeza Jesus está vivo, né? Contudo, não foi assim que aconteceu com a nação dos judeus, né? Então, Jesus se apresenta como prova incontestável da sua ressurreição, e ele tem um objetivo muito claro. E o objetivo, a gente aprende que é o objetivo de fortalecer a fé, dar munição, dando provas incontestáveis. Ou seja, o testemunho da igreja era essa prova. Eu vi o Senhor ressurreto, né? Eu vi o Senhor ressurreto, né? Era necessário que eles pudessem testemunhar disso. E Lucas, não sabemos, que Lucas não explica, mas sabemos, no entanto, que quando Jesus encontrou seus discípulos, convidou-os a tocar o seu corpo e comeu na presença deles. Os teólogos costumam comentar, e é verdade, porque quando você abre o livro de Apocalipse, que nós já estudamos, que o cordeiro é identificado com todas as suas feridas. Ou seja, Jesus, no seu corpo glorificado, ainda carrega as marcas da crucificação. Lá na eternidade, você vai ver essas marcas de Jesus, para te lembrar que ele pagou um alto preço pela sua vida, né? Então, esse convite a tocar o seu corpo como testemunha de que era ele mesmo, não era um corpo fraudado, não era uma fraude, não era um fantasma, era a prova que Jesus dava à sua igreja a fim de testemunhar. E o fato de que Jesus se tornara definitivamente e eternamente um ser humano, né? Então, a ressurreição de Jesus deu-lhe um corpo novo, mas um corpo humano. Assim como nós, na ressurreição,
teremos esse corpo transformado, mas um corpo humano, né? Nós não seremos o que dizem por aí, alma penada. Jesus não foi depois da sua ressurreição e a sua igreja também não será, tá? Nós não seremos a semelhança dos anjos incorpóreos, nós teremos um corpo. Por isso o corpo irá ressuscitar no último dia, porque a nossa alma, que Deus requereu para si na nossa morte, retornará ao nosso corpo já glorificado, para corpo e alma juntamente estar glorificando a Deus na eternidade. Essa prova de comer na presença deles é uma prova de que Jesus faz lá. Eu sempre falo sobre isso na ceia, né? Que Jesus promete que quando o primeiro evento festivo dele será uma celebração da ceia, né? Onde ele terá a oportunidade de celebrar a ceia para todos os convidados. No céu nós comeremos. Quem tinha dúvida de que no céu não haveria comida, nós comeremos. Assim como ele comeu aqui, ele também nos dá a promessa de cearmos com ele na eternidade. A fé em sua ressurreição era importante para a igreja, pois seu poder espiritual dependia dessa convicção. Ou seja, a igreja que estava para comunicar a ressurreição, como elemento de fé, ela tem que tratar da questão da ressurreição. A morte de Jesus é importante? Sim, porque essa morte é a justificação, é a satisfação da ira de Deus. Mas a ressurreição de Jesus é importante? Sim, porque essa ressurreição é a garantia de que essa morte cumprida em nosso lugar nos garantiu vida, porque nós fomos poupados com ele morrendo no nosso lugar, mas a sua ressurreição nos dá a garantia de que a nossa vida não termina, não é algo terreno, nós teremos continuidade na eternidade. É por isso que a igreja prega a ressurreição. Não tem outro motivo para a igreja pregar a ressurreição. Porque quando pregamos a ressurreição de Cristo, nós nutrimos da esperança de que, à semelhança da sua ressurreição, os corpos se levantem da sepultura e se encontrem com Cristo na glória. Só tem esse motivo para pregar a ressurreição de Cristo, né? Além disso, a ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho. Romanos 10, 9, 1 Coríntios 15, de 1 a 8, aquilo que nós falamos, né? Que era aquela dúvida recorrente, que Cristo, alguns dizem no meio, Paulo é bem contundente dizendo, alguns no meio de vocês andam dizendo que Cristo não ressuscitou. E se vocês dizem isso, vocês estão sendo contraditórios, porque a mensagem a pregação do Evangelho reside em comunicar a morte vicária de Cristo e a sua lógica, a ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, tá bom? Se Jesus estivesse morto, a igreja não teria o que dizer, né? Nós vemos aí muitas pregações, e é por isso que a gente faz esses comentários. Isso aí é reflexo de comentários, né? Qual é a diferença da pregação? Nós não usamos esses comentários na pregação, eles são bases para a nossa pregação, mas nós não usamos esses comentários na pregação. Até citamos algumas vezes, porque eles nos dão base de conhecimento para pregar, certo? Então, isso é para conhecimento da igreja. Mas a pregação, ela reside em comunicar, em edificar a igreja, nutrindo da esperança da ressurreição, da morte de Cristo, motivo pelo qual nós louvamos um Cristo vivo, né? E aí nós encontramos um problema bem clássico no meio da igreja, porque às vezes nós entendemos muito pouco essa relação do Cristo, de quem nós estamos louvando, né? Cristo é adorado junto com o Pai e com o Espírito Santo, e essa adoração ele recebe da sua igreja, né? E nessa adoração a igreja declara que ele está vivo, né? De modo que se ele estivesse morto não teríamos o que dizer. Como que nós louvamos um Deus morto? Como que nós clamamos por um Deus morto? Faz mais ou menos uma síntese da ideia de que nós não podemos invocar deuses estranhos, deuses que não têm corpo, deuses que não falam, né? Citado lá no Salmo 115, como aqueles que têm boca, mas não falam,
tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Né? São pessoas, são esculturas que os humanos fazem para criar para si um Deus. Mas essa pessoa é um ser inanimado. É um ser inanimado. Nós glorificamos um Deus vivo. Nós exaltamos um Deus vivo. Motivo pelo qual a igreja é viva. Tá bom? Segundo a posição oficial dos judeus, e aí nós encontramos agora o primeiro problema. Jesus se identifica aos seus discípulos a fim de que eles se tornem testemunhas incontestáveis de que ele ressuscitou. Mas nós temos o problema do oficial dos judeus. Os judeus diziam que Jesus havia sido tirado da sepultura. O corpo de Jesus havia sido roubado. Né? Está lá em Mateus 28, de 11 a 15, onde os líderes religiosos subornaram os soldados para que eles afirmassem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus, a fim de que não se tornasse um erro maior a crucificação. Ou seja, se eles crucificaram Jesus e consideraram depois disso um erro, a ressurreição seria um erro pior, porque estaria tornando um mártir que a igreja seguia como alguém que revolucionou o seu passado, né? Como nós temos aí os nossos mártires brasileiros aí. Jesus seria somente um mártir se ele continuasse morto, mas a sua ressurreição ainda cria problema, porque a sua ressurreição mostra que o túmulo está vazio. Então Jesus não é um mártir que morreu por uma causa. Jesus morreu por nossa causa e ressuscitou por nossa causa. Os cristãos precisavam ser capazes de refutar a ideia ao testemunhar para a nação, motivo pelo qual o Senhor se apresenta com provas incontestáveis. Ele aparece para pessoas. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, ele afirma que Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas após a sua ressurreição. No mesmo dia, não. Durante os 40 dias, ele apareceu para esse número de pessoas. Então, isso é importante. Como refutar? E hoje, em 2021, nós temos esse problema, né? De refutar, de sermos refutados, mas acreditar em Jesus. Gente, vocês já não superaram isso? Um Deus que vocês nem veem? Como adorar um Deus que não se vê? Né? Então, nós encontramos essas críticas. A igreja, ela tem poder para refutar. E é matéria de fé. Não tem jeito. Como que você sabe que Jesus ressuscitou? Você não viu, mas você crê que ele vive em você. Né? Os cristãos foram escolhidos para serem testemunhas especiais da ressurreição de Cristo. E essa era a ênfase do seu ministério. Se você não consegue entender e passar para os outros que essa ressurreição se deu de maneira efetiva, você não consegue, então, ser um bom mensageiro. Você não consegue comunicar a palavra do Evangelho. Você não é uma pessoa portadora de boas notícias. Né? Motivo pelo qual nós temos encontrado nos nossos dias muitas igrejas que estão mascarando esse momento. Né? Eu até falei no domingo, né, passado, que eu apontaria essa pessoa, o Ricardo Gondim, o pastor Ricardo Gondim, que hoje já não é considerado pastor, ele nem se considera um pastor, ele nem se considera evangélico, né? Dizendo que ele ama tanto a Deus como o mundo. Né? E aí nós encontramos essas diferenças. Já encontramos agora, bem recentemente, o Ricardo Gondim já apostatou da fé já há uns 3 anos atrás, de 3 a 5 anos. Há poucos meses atrás vimos aí alguém que se denomina apóstolo, dizendo que a Bíblia precisa de um novo significado. Né? E tantas outras pessoas acreditando que a Bíblia precisa se ajustar à nossa necessidade por causa do politicamente correto. Né? A maioria das pessoas em Jerusalém sabia que Jesus de Nazaré havia sido crucificado. Né? E quando nós abrimos lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o que encontramos lá naqueles homens tristes? Os homens estão caminhando tristes,
ali para o caminho, para a aldeia de Emaús, e nessa caminhada eles estão entristecidos. O viajante que olha para eles percebe essa tristeza e pergunta o motivo da sua tristeza. O que ele pergunta? O que eles devolvem como pergunta? Você é estrangeiro? Você esteve afastado de Jerusalém nesses últimos dias, a ponto de não saber as últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? O rebuliço que foi? Né? Então era impossível que a história de Jesus não fosse uma história conhecida, a crucificação de Jesus não fosse conhecida. Por incrível que pareça, queridos, nós temos muito mais relatos de historiadores não cristãos, tá, do que um relato cristão sobre a ressurreição de Cristo, sobre a crucificação de Cristo, né? Nós temos a realidade de relatos muito precisos, né, de Plínio, que era um escritor da época, de um judeu muito famoso, de Justino, e esses homens que escreveram deram testemunhos fidedignos do evento da crucificação de Cristo. Muito mais, não é para confirmar a Bíblia, mas que naquela época a morte de Jesus tinha sido muito conhecida, tá bom? Plínio é aquele que está diante de um homem com 85 anos de idade pedindo que ele renuncie à sua fé, né? Como historiador, ele ficava encantado com o que acontecia com a igreja. Ele achava que a igreja tinha uma fé tão grande e ele testemunhava essa vida de testemunho da igreja primitiva, mesmo não sendo cristão. E quando alguém vai preso, ele então tenta convencer: abandona a sua fé, cara, preserva a sua vida, né? E ele ficava admirado com o fato de as pessoas preferirem morrer pelo nome de Jesus do que abandonarem a sua fé, né? A maioria das pessoas de Jerusalém, sabendo disso, eles, apesar de saber da crucificação, eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Se você tem na liderança religiosa dos judeus, os principais pessoas influentes que subornaram os guardas romanos para que eles pudessem mentir a respeito da ressurreição de Jesus, logo nós temos duas versões, né? Uma liderança que ela tem certa credibilidade para dizer: não, ele não ressuscitou. Do outro lado, nós temos os cristãos como testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Quem precisa ser convincente nisso, irmãos? É claro que o povo cristão ele está em minoria, né? E a credibilidade, ela na verdade, esse crédito é dado para a liderança religiosa, que dizia que Jesus não ressuscitou, que na verdade o corpo foi roubado, e eles levaram o corpo do Senhor Jesus. Então, duas versões aconteciam naquele tempo. É muito fácil a gente olhar para trás e criticar a igreja de Corinto, né? Dizer assim: puxa, mas não teve ressurreição. Andam dizendo por aí que o corpo de Jesus foi roubado. Apesar deles adorarem a um Cristo vivo, a um Deus vivo, muitos membros da igreja de Corinto, né, tinham a dúvida de que Jesus realmente ressuscitou. Olhando para eles ainda tinham testemunhos bem frescos de que Jesus, os judeus que estavam ali, tinham um testemunho bem fresco de que o que se contava naquela época é que, na verdade, Jesus tinha sido roubado, o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então, duas versões. Como que a igreja ela segue nesse poder de convencimento dessa boa notícia por meio do Evangelho? A gente vai aprender agora. Por meio de suas palavras e atitudes e obras poderosas, os cristãos contaram que Jesus estava vivo. Essas obras poderosas são aqueles dons carismáticos que a igreja, no início da sua caminhada, receberam para atestar a veracidade da ressurreição de Cristo. A primeira prova que começa, a igreja primitiva começa a mostrar que Jesus ressuscitou por meio evidente
através de um sinal miraculoso, não é simplesmente a descida do Espírito Santo, mas é Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, subindo ao templo para orar às 3 horas da tarde, encontra ali um coxo que está pedindo dinheiro, né? E aí eles provocam uma confusão terrível em Jerusalém, porque aquele homem entra no templo pulando, saltando e louvando a Deus. Isso se chama dons carismáticos. Esses poderosos, essas obras poderosas, acompanhavam os discípulos como sinais para que as pessoas pudessem crer. Pastor, qual é o meio hoje? O meio hoje, nós contamos com a presença do Espírito Santo nesse poder de convencimento. Muitos desses dons carismáticos não são utilizados. Alguns teólogos dizem que não são necessários. Eu não entendo muito bem essa afirmação de não serem necessários, porque eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo, né? Mas a gente entende, eu já falei aqui sobre essa, aliás, eu falei isso no domingo retrasado, sobre o ministério da pregação. O que Cristo começou por meio do ministério profético na igreja primitiva, continua por meio da sua igreja hoje, pelo que está escrito na palavra de Deus, a profecia aberta. Então, esses dons carismáticos, eles vão perdendo a sua eficácia a partir do momento que temos escritos, que temos documentos provando para nós que Jesus ressuscitou. Os cristãos, então, eles passam a contar ao mundo que Jesus estava vivo, e que esse era o sinal de Jonas, que Jesus havia prometido à nação, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, né? Os discípulos começavam a dizer, mas, rapaz, você diz que vai destruir esse templo em 3 dias. E Jesus está sempre falando, dá-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. Ele falou, olha, essa geração não será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas, né? Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no ventre da terra, no seio da terra. Ou seja, essa visão é a visão de que essa paródia do que aconteceu com Jonas, Jesus conta aqui agora, é o motivo da pregação da igreja do Cristo que morreu e no espaço de 3 dias ressuscitou, tá bom? A vinda do seu reino, uma referência ao reinado de Deus, o outro fator importante. A igreja comunica a vinda do reino de Deus. Já dizemos que ela é uma inauguração na encarnação do Verbo. O ministério de Jesus, ele começa lá em Marcos, capítulo 1, dizendo que o reino de Deus chegou até vocês, né? E esse reino que foi inaugurado em Cristo, ele definitivamente será efetivado na eternidade. Ele tem começo, a igreja continua na atividade espiritual nesse reino, mas efetivamente será consumado na eternidade, onde todos os destinos dos seres humanos serão traçados na volta de Cristo. A referência, então, ao reinado de Deus sobre o coração e a vida dos que creram em Cristo. Então, o que esse reino significa para nós? O senhorio de Cristo sobre a vida da igreja. Mas, pastor, o mundo não está incluído nesse senhorio? Sim. Mas, espiritualmente, só quem reconhece esse senhorio é a igreja, não é? Quando você abre lá Filipenses capítulo 2, você encontra essa dificuldade. Porque quando você vê ali que todos os joelhos vão se dobrar, os poderosos, os tribunos irão se dobrar diante e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, não são pessoas que voluntariamente irão confessar. A igreja com prazer fará isso, mas os outros serão obrigados a se dobrarem e reconhecer o senhorio de Cristo. Então, quem reconhece legitimamente esse senhorio é a igreja, né? Mas o mundo não. O mundo, ele acha que ele está desgovernado. Não tem ninguém controlando eles e eles têm a autonomia para fazer o que quiser. Quando lemos os 4 evangelhos, descobrimos que os apóstolos tinham uma visão bastante política do reino e se preocupavam com as próprias posições e privilégios. Um problema de inimizade que os discípulos
que Jesus enfrentava com seus oponentes, os religiosos daquela época, era o medo de perder o prestígio, o medo de perder a sua posição. Os religiosos judeus não tinham problema com os romanos. Os romanos dominavam a Judéia, assim como dominavam a maior parte daquele mundo, daquele tempo, do mundo inteiro naquele tempo. Eles não tinham problema com a religião do judaísmo, né? Tanto que Herodes, quando nós falamos do reinado de Herodes, eu já falei sobre isso aqui, Herodes ele é um governador sob a tutela do imperador de Roma. Herodes é judeu, ele é um rei judeu, né? Então, ele é alguém sob a tutela do imperador de Roma, então não tinha problema. Quando Jesus vem fazer essa revolução, esse ensino, o que eles pensam? Vamos perder o privilégio. Se esse é o verdadeiro Messias, nós vamos entrar em problema. Os próprios discípulos tinham esse problema, né? As pessoas explicam, por exemplo, a atitude de Judas. E é muito comum você ver dois integrantes do corpo apostólico de Cristo como zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram os armamentistas, que acreditavam que o Messias viria libertar e implantar um governo militar a fim de libertar o povo judeu da opressão de Roma. Então, quer dizer, vamos tomar o nosso território, vamos tomar o nosso lugar e nós seremos um povo livre. E olha que dentro do corpo apostólico tínhamos duas pessoas desse jeito, né? No meio religioso, tínhamos lá os herodianos que, apesar de estarem debaixo do poder de Roma, odiavam o imperador. Eram religiosos também à sua maneira, né? Então, não era que eles tinham um bom relacionamento com Roma. Eles eram permitidos a continuar o seu culto sem problema nenhum. Só que quando Jesus vem, eles sentem a ameaça desse conforto e privilégio ser quebrado, né? Então, motivo pelo qual os próprios apóstolos eles têm essa visão. Mas o Messias não vem libertar o povo de Israel de toda a sua opressão, né? E Jesus veio com uma proposta espiritual em vez de uma proposta material. Como judeus patriotas, eles desejavam derrotar os inimigos e estabelecer definitivamente o reino glorioso do Messias. Ou seja, o Messias, na visão dos judeus, era aquele conquistador. E ainda temos um agravante desse Messias ser alguém descendente de Davi. Davi era um homem que conquistou o território. Então, era muito comum na cabeça de um judeu acreditar que esse Jesus, da linhagem de Davi, que viria da família de Davi, teria o mesmo exercício militar de Davi, de conquistar território, de tomar território e de alargar as tendas dos seus espaços, né? Então, motivo pelo qual os próprios discípulos entenderam mal a missão de Cristo, né? E nós vemos essas confusões dentro do Evangelho. Uma confusão que acontece muito interessante é quando Jesus quer ir para Jerusalém, passando pela aldeia dos samaritanos. E aí nós encontramos dois homens, né? Chamados filhos do trovão. Esses dois homens, ao verem a recusa do povo de Samaria, impedindo Jesus e seus discípulos de passarem para chegarem a Jerusalém com mais facilidade, eles fazem a proposta: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ou seja, entenderam a visão dos discípulos? Era uma visão em que o Senhor viria com o seu poderio militar, para poder destruir aqueles que se colocassem no seu caminho, quando na verdade Jesus veio com uma proposta diferente. Não tinham consciência de que antes era preciso haver uma transformação espiritual no coração do povo. E esse reino glorioso é um reino espiritual implantado e que definitivamente, fisicamente, ele será estabelecido na eternidade, né? Então, nós temos essa convicção. Jesus não repreendeu os discípulos quando lhe perguntaram repetidamente, e aí nós estamos agora no livro de Atos, né, sobre
futuro do reino judaico. Lá no versículo 7, Senhor, será esse tempo? Olha o que eles perguntam. No versículo 6, será este o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, ainda havia confusão de dizer, Senhor, é esse tempo que Israel será livre dos seus inimigos? É esse tempo que Deus vai agir como governo teocêntrico, como um governo teocrático, e tirar os inimigos do nosso... das nossas costas, a fim de que eles não nos oprimam? Jesus responde no versículo 7, dizendo, não vos compete saber tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, o momento de reaver todas as coisas e colocar debaixo dos seus próprios pés. Certo? Então, essa confusão era muito comum. Os próprios discípulos nutriam da esperança de ver uma nação livre, enquanto Jesus veio para libertar todo ser humano, libertar o mundo do seu pecado. Né? É muito fácil a gente confundir hoje uma coisa que a gente conhece muito apropriadamente no nosso tempo como teologia da prosperidade. Né? Em que você é um super-herói, você conquista tudo. Quando você consegue colocar Cristo do seu lado, como seu aliado, você é invencível. Né? Essa pregação da prosperidade, da teologia da prosperidade, te coloca num status desse pensamento judaico, de que Jesus estabeleceu a sua vitória aqui e definitivamente aqui. Não é a proposta do Evangelho, não. A proposta do Evangelho sempre nos chama de peregrinos. Peregrinos são aqueles que caminham sem terra, sem posse, para conquistar a cidade celestial. Tá bom? Deus não nos revelou o seu cronograma, de modo que é inútil perguntar. Deus não está preocupado em dizer que vai estabelecer tempos e metas para que a igreja possa discernir esses tempos. Nós encontramos no Evangelho, capítulo 24, 25, sempre falando sobre esses eventos dos últimos tempos, Jesus sempre apontando para coisas que no cotidiano nós podemos identificar. Essas coisas vão se intensificar, e quando elas se intensificar, vocês podem ver isso como sinal da minha vinda. Contudo, isso não é um fato para a igreja parar e esperar que essas coisas aconteçam para se comprometer, né? A igreja, ela vive no testemunho, na caminhada, não identificando esses tempos a fim de se tornar comprometida. Eu fico imaginando se os discípulos, nessa proposta, pensassem que, como Jesus está prestes a voltar, ou se ele não deu um tempo definido para voltar, eu vou descansar para olhar para os sinais do tempo, para começar a me comprometer. Nós não seríamos igreja hoje, no rincão aqui do Brasil, da Índia, em qualquer lugar do mundo, nós não seríamos igreja. Porque esse povo precisou entender que eles caminhavam apesar da promessa de Jesus de vir um dia. Essa promessa não seria efetivada com sinais externos. Não é um tempo definido por Deus. Deus não se propõe a responder quando ele vem. Motivo pelo qual muitas pessoas erraram, né, a previsão. Até 1945 tinha gente arriscando alguma previsão aí da volta de Jesus. 1960 tinha um louco aí que morreu, ele e uma congregação inteira, dizendo que aquele dia seria o dia do arrebatamento. E eles morreram por ingerir algum tipo de ópio, né? Algum problema se drogaram e morreram, achando que a ressurreição se daria naquele dia. Deus não quis revelar, e não compete à igreja. E isso é importante? Não é importante, queridos. O mais importante não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim ocupar-se do presente. A igreja, ela não pode olhar para o futuro como algo que a promessa de Deus me chama para descansar. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem, né? Por que a pregação do Evangelho ela tem que ser dinâmica? Porque se eu não pregar, as coisas não acontecem, né? O meio ordinário para a conversão de pessoas é a pregação. Se eu não prego, ninguém se converte. O Espírito pode fazer isso por meio extraordinário, faz, mas o meio ordinário para que as pessoas se convertam é a pregação, é o testemunho da igreja.
Então, a ação da igreja, ela tem que ser algo presente para que o futuro possa acontecer. Não é assim que Jesus diz assim? Então virá o fim? O evangelho será pregado a todas as nações. Não quer dizer a todos os seres humanos, queridos. A todas as nações é em que em todo lugar, em qualquer tempo, o evangelho chegaria em conhecimento pleno das pessoas. De pessoas de toda a tribo de povos e nações. Não são todas as pessoas. Né? Isso é impossível, seria impossível. Né? Logo no Brasil nós temos ainda tribos inacessíveis no Brasil. Então, o que Jesus está dizendo não é que todas as pessoas serão evangelizadas. Ele está dizendo que todo mundo será evangelizado. O mundo, como sistema, como geograficamente, será evangelizado. Então, aí vem o fim. Aí reside o ministério da igreja. O ministério da igreja precisa ser atuante para que essas coisas, para que o fim aconteça. Né? Então, a igreja é chamada para atuar. E ela compartilha da mensagem do reino espiritual de Deus. Né? E essa é a outra ênfase do livro de Atos. Deus governa, Deus reina. É o momento em que a igreja entende que a pregação do evangelho ele tem o poder libertador de desapossar o inimigo e Deus reavendo o seu servo como sua propriedade. Né? Não há como negar que o evangelho nos chama para a realidade de que nós trocamos de autoridade. Né? Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos de Deus, e que, em termos escritos por Paulo, também são escravos, mas escravos por opção, não escravos colocados debaixo da lei do pecado, em que o diabo te oprima e você não tenha benefício nenhum. Nós somos servos de Deus, escravos, doulos, né? Na interpretação do apóstolo Paulo, mas que voluntariamente nós fazemos isso por senso de gratidão. O Senhor tirou a autoridade de Satanás sobre nós, nos comprando com seu próprio sangue. Qual é a nossa resposta? Serviço voluntário. Por isso, servo, escravo por opção. Entendeu? Quando Paulo usa o termo doulos, é a ação do servo em direção ao seu Senhor em atitude de gratidão pela libertação, pela substituição de senhorio. O mundo as pessoas sem Deus estão sob o governo de Satanás. E até que essas pessoas se convertam para que Deus assuma esse senhorio, essas pessoas estão ainda controladas pela razão, pelos seus próprios pecados. Tá bom? O poder do Espírito Santo, 4-8. João Batista havia anunciado que um futuro batismo do Espírito Santo, e a profecia estava prestes a se cumprir. Jesus também havia prometido a vinda do Espírito Santo. Né? Vocês devem ficar em Jerusalém, o texto está aqui, né? Vocês devem permanecer em Jerusalém. O versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, essa promessa de Jesus iria se cumprir logo após, o momento em que eles estavam orando, no momento específico da história. Jesus havia falado do batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas Jesus não menciona o fogo. Eu já fiz uma pregação sobre isso aqui. Tem gente que diz que é batizado com fogo. Queridos, batizado com fogo significa juízo. O fogo que João cita lá significa juízo. Então, quando as pessoas dizem que são batizadas com fogo, ela, na verdade, não sabe o que está dizendo. Porque o fogo na verdade, aquilo que elimina a impureza. Né? Ele elimina a palha. E o trigo é a figura da igreja. Né? Então, veja que Jesus, diferente do que João está falando, do batismo com fogo, Jesus está falando somente do batismo com Espírito Santo. O batismo com fogo é citado por João juntamente com o Espírito Santo, mostrando a separação da igreja
com a palha. E quem faz esse processo de separação? O fogo. Esse batismo não é um batismo bem-vindo, tá? Então, existe muita confusão. Quando as pessoas dizem que são batizadas com fogo, eu fico até arrepiado, porque a pessoa não sabe o que está dizendo. Uma pessoa que está destinada ao fogo está destinada à destruição. Tá bom? Isso porque o batismo... É o último quadro. Volta. Não quer voltar não, irmão. Volta o último quadro para mim. Não volta, só lá para frente. Que coisa, hein? Dava certo lá. Caiu de novo. O último quadro. Estou controlando por aqui, mas tá. Aí, o outro. O último. Jesus não havia falado do batismo com o Espírito... Aliás, havia falado do batismo com o Espírito Santo, não com fogo. E aí, isso porque o batismo com fogo é a parte reservada para o julgamento, para o juízo, né, futuro, quando a nação de Israel passará pela grande tribulação. O texto que eu peguei, o comentarista que eu peguei, ele é um comentarista que crê no milênio, entende? Então, ele é um milenista. Eu não compactuo com o pensamento dele, mas ele acredita isso, né? Acreditava isso, né? É um bom comentário, mas ele tem essa visão do milênio, tá bom? E ele reserva esse espaço de tribulação somente ao judeu. E nós já explicamos aqui a dificuldade de entendermos assim, porque a igreja de Filadélfia é uma igreja gentílica e esse momento de tribulação é prometido para a igreja de Filadélfia, tá bom? A aparição de línguas de fogo em Pentecostes, né, que a gente vai chegar lá para comentar, não pode ser chamada de batismo. Isso é importante a gente esclarecer. Por quê? Porque as pessoas evidenciam o momento do batismo com o Espírito Santo com o episódio da glossolalia, de falar em línguas, certo? O batismo ele acontece como algo mais amplo. A vinda do Espírito Santo batizando a sua igreja é, na verdade, dotar a igreja da autoridade para pregar, para testemunhar, né? Se vocês lembram bem, na ressurreição de Cristo, os discípulos estão num lugar resguardado, onde ele aparece, e as pessoas estão cheias de medo pela reação dos judeus. Eles precisavam de coragem. E o batismo do Espírito Santo se prestou a esse papel, de investir de autoridade à igreja, a fim de que ela fosse encorajada a testemunhar. Então, nisso reside o batismo. As outras evidências são evidências que nós chamamos aqui de dons carismáticos, que são evidência desse batismo, mas não é em si mesmo o batismo do Espírito Santo. Deu para entender? Então, o batismo, a língua, ela é, de fato, uma revelação desse evento. Mas ela não é considerada o batismo com o Espírito Santo como as pessoas advogam hoje. O batismo com o Espírito Santo, ele se dá no fato de Deus, de Jesus, conceder autoridade à sua igreja e encorajar a sua igreja a testemunhar. Como ele faz isso? Dando munição para que a igreja saia do seu estado de medo para desafiar as autoridades judaicas, dizendo que valia a pena agora morrer pelo nome de Jesus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Agora, pastor, aconteceu junto com isso línguas de fogo repartidas, a pregação de Pedro. Tudo isso está dentro do evento do batismo, mas que sozinho não significa o batismo, entendeu? É algo mais completo. A gente precisa entender isso. Então, é por isso que as pessoas hoje dizem
né? Alguém que chega para você e diz, mas você é batizado com o Espírito Santo? Aí você pergunta, o que é ser batizado com o Espírito Santo? A primeira coisa que ele fala é, você fala línguas estranhas? Né? Então, ele trabalha essa línguas estranhas como evidência do batismo, como, na realidade, você foi batizado com o Espírito Santo, quando, na verdade, o batismo é a autoridade concedida em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a igreja continuar o ministério que ele começou. Tá bom? Então, além disso, todas as evidências são dons concedidos para que a igreja possa ganhar munição. Esse batismo, mas ele sozinho não é o batismo. Tá bom? Queridos, terminamos aqui o versículo 8. Nós não falamos tudo do versículo 8, mas esperamos que na semana que vem a gente continue, então, do ponto que nós paramos no versículo 8. Tá bom?